Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Como estão, meus irmãos, minhas irmãs? Espero que vocês estejam bem, buscando, adorando, clamando e vivendo o Evangelho do nosso Deus, que só Ele cura, liberta, restaura, e só a felicidade de nosso Pai é a nossa felicidade. Ele é quem nos preenche o vazio do nosso coração. Servir a Deus é como ter a bonância que Ele diz para mim e para vocês, né? Servir a Deus é comer o melhor dessa terra. Servir a Deus é a melhor parte que nós já escolhemos na nossa vida. Se nós pensávamos que quando nós estávamos no mundo lá fora, nós éramos felizes, imagine agora, de nós ter encontrado Jesus, o nosso Pai, que é verdadeiramente amor puro. Esses dias mesmo, conversando com as minhas irmãs em Cristo, as minhas irmãs que eu conheci, né, que eu conheci elas aqui no dia do show, as minhas irmãs daqui também da igreja que eu congrego, e outras mais, gente, que é do grupo que eu estou com elas. É maravilhoso. Umas ajudando as outras, umas sempre, aí eu falo com uma e uma diz que Netinha, só de ter encontrado você, eu já estou sorridente, estou feliz. Quando eu estou aqui é um pouco triste. Aí você manda um áudio para mim, manda uma mensagem e a gente vai se alegrando na presença do Senhor Jesus. E é assim, irmãos, é uns ajudando os outros, é um compartilhando a sua amizade, compartilhando sua vida um com o outro e cada um de nós nos ajudando. Está sendo maravilhoso. Esse deserto não poderia vir em, em ano melhor. Foi no ano de 2022, glórias a Deus e aleluia, Jesus, por esse deserto. Porque está sendo de grande honra na minha vida. Está sendo maravilhoso. O deserto, como eu sempre falo para vocês, meninos e meninas, não murmure, não reclame. Entrega totalmente tua vida, teu fardo pesado nas mãos do Senhor Jesus e deixa com que Jesus comande o barco de vocês, que vocês vão conhecer amigos novos, vocês vão conhecer pessoas novas na vida de vocês. E sempre quando Deus nos tira algum amigo que não era para estar comigo e com vocês, Deus devolve mais. É como ele diz na palavra dele, né? Que só ele tira e só ele dá. Não tem como ser diferente. Ele diz que aqueles que buscam ele vai acrescentar anos de vida para mim e para vocês aqui na terra. E ele vai fazer o melhor por mim e por vocês. Não tem outro. Não tem outro caminho de nós seguirmos para ser feliz. É só o caminho de Jesus, só o caminho de Deus. Quando vocês trilhar o caminho de Jesus, trilhar o caminho do Pai de vocês, vocês vão perceber que vocês vão estar em um caminho maravilhoso. Como eu falei em outro vídeo, tem pessoas que pensam que pronto, se tornou evangélico, se tornou evangélica, morreu ali e acabou a vida deles e a vida delas. Ao contrário, eles não sabem como nós se sentimos felizes de estar ajudando uns aos outros, de estar conhecendo pessoas novas e não precisamos de cerveja, de farra, nem de nada do mundo aí fora. O que é que vocês precisam, Netinha? Nós precisamos só falar do amor de Jesus, o que Deus fez na vida de um, o que Deus está fazendo na vida do outro, e por aí vai. E vamos colhendo sempre o melhor da terra. E é maravilhoso isso, porque é vivendo. É vivendo e aprendendo. Não tem outro caminho. É você trilhar o caminho de Jesus. Eu quero me sentir feliz igual a Netinha está se sentindo.
Quer se sentir feliz? Entrega nas mãos do Senhor Jesus. Entrega a tua vida, teu caminho, tua trajetória. Entrega todos os obstáculos. Tudo que vier à sua frente. Entrega nas mãos do Senhor Jesus e diga a Ele: Jesus, comanda o meu barco e agora estou aqui esperando o Senhor reinar na minha vida, o Senhor me guiar pelas veredas da tua justiça, que Jesus vai te guiando. E Jesus vai enviando pessoas e pessoas e pessoas, e vocês ficam sem acreditar da alegria que vocês sentirá na presença do Senhor Jesus. Mas é só o Divino Espírito Santo purinho na nossa vida. As 4 meninas mesmo que eu encontrei, é só maravilha. Foi maravilha na minha vida. São meninas abençoadas por Jesus. Tenho conversado muito com elas e foram de Deus realmente. Foi de Deus realmente conhecer elas. E Deus trabalha do jeito dele, da maneira dele. Ter conhecido elas foi maravilhoso. Só agradecer a Deus por tudo. E eu tenho certeza que elas também agradecem a Deus por ter me conhecido. E tem uma que já vem até me visitar aqui na cidade de Frei Paulo. Então, se der certo, vou levar ela na igreja que eu congrego para apresentar todos os meus irmãos em Cristo Jesus. E é assim que Deus quer, uns ajudando os outros, para honra e glória do nome dele. E vai ser maravilhoso. O nome dela é Lourdes, né, Lourdes? Então a Lourdes vem mais uma vez na cidade de Frei Paulo, para a casa de Netinha, para que o Espírito Santo nos deixe mais uma vez que nós se abracemos e conhecemos verdadeiramente uma a outra de pertinho, para a honra e glória do nome de Jesus. Então hoje eu trabalhando aqui, fazendo sempre minhas coisas, eu fico sempre, como eu disse para vocês, o Espírito Santo fala comigo, eu sempre, o lembretezinho, eu sempre ponho aqui em um caderno, eu sempre fico fazendo minhas coisas e fico com um caderninho do lado, porque o Espírito Santo vem falando comigo e então eu gosto hoje de escrever. É como se fosse hoje o meu livro da minha vida, eu escrevendo aqui. Então, tudo hoje eu escrevo, marco na Bíblia e assim a minha vida está seguindo de frente com Jesus. E hoje nós vamos para Provérbio, capítulo 11, que ontem eu entrei, li o 10 e li o 11, do 1 até o versículo 10. Mas primeiro vamos orar para nosso Deus nos ajudar e que o Espírito Santo sempre reine na minha vida e na vida de vocês. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma tarde aqui, juntos com meus irmãos em Cristo Jesus. O Senhor diz que onde tem 1, 2 ou 3 ligados na Tua palavra, o Senhor estaria presente. Muito obrigado, Deus. Eu creio que aqui comigo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por o Senhor me acordar com saúde e que eu esteja viva na presença do Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por cuidar da vida dos meus filhos. Obrigada, Jesus, pelos meus irmãos em Cristo. Obrigada, Deus, pelas minhas irmãs que eu encontrei no dia da festividade daqui, que falava da palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, pelos meus irmãos em Cristo Jesus lá da igreja. Muito obrigado, Deus, pelos meus irmãos que são católicos, pelas minhas irmãs, Senhor Jesus, também que eu congregava lá na igreja, pelos irmãos também. Muito obrigado, Jesus, pelos meus irmãos todos, Jesus, que desse mundo, Deus. Muito obrigado por todos, Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos transforme de dentro para fora, que o Senhor venha fazer o seu mover, o seu trabalhar nas nossas vidas, que o Senhor consiga, Jesus, através do Espírito Santo, ganhar todas essas almas, Senhor, para a honra e glória do Teu Pai, que o Espírito Santo venha nos visitar hoje, amanhã e sempre.
Que o Espírito Santo mova cada coração. Às vezes tem corações, Senhor Jesus, que está precisando ser quebrado, aquebrantados. O Senhor nos conhece, Jesus, por dentro e por fora. Jesus, faz o teu trabalhar nas vidas dos cônjuges, das esposas, faz o teu mover, transforma eles, Senhor Jesus, de dentro para fora. Querido Deus, eu peço hoje que o Senhor restaure as famílias, que o Senhor resgate aquelas vidas, aquelas almas para a honra e glória do teu Pai, que o Espírito Santo consiga caminhar eles, Senhor Jesus, pelas veredas da justiça do nosso Pai. Que o Espírito Santo consiga falar com eles e com elas. Oh, Pai, que o Senhor ajude eles, ajude os Hs, ajude as OMs, que o Senhor faça o melhor que o Senhor tem para cada vida, que o Senhor realize sonhos, os nossos desejos dos nossos corações, e que o Senhor entre em nossa família, entre em nosso lar e faça a tua vontade, Senhor Jesus. É tudo que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus e aleluia. E hoje eu aqui, eu estava falando com o Espírito Santo falando comigo. Então eu escrevi aqui uns lembretezinhos aqui para nós, que é importante nós pormos em prática. Então, o Espírito Santo falava comigo e era até umas perguntas que ele me fazia e ao mesmo tempo eu respondia para ele. E também eu quero que todos vocês respondam para o Espírito Santo e que vocês se sintam movidos pelo Espírito Santo. Quem nos leva a Deus? Jesus, o Filho dele, por meio da palavra de Deus. Então, por meio da palavra de Deus, por meio do agir do Espírito Santo, foi ele quem nos levou a servir a Jesus e a seguir a Bíblia e a seguir a palavra de Deus. O mesmo desejo de adorar, de clamar ou de sentir a presença de Deus em mim, possa que não seja a sua, possa que você não tenha. Então, às vezes quando a gente vê aquela pessoa perseverando, buscando a Deus, passando por batalhas, por dificuldade, gente, não vamos julgar. Até hoje, comentando com uma irmã em Cristo Jesus, eu queria deixar aqui para todos nós que somos filhos e filhas de Deus. Não fiquem hoje, se bicando, perguntando para vocês mesmos o porquê a direita ter ganhado ou a esquerda ter perdido, ou a esquerda ter ganhado ou a direita ter perdido. Não se bique por causa disso mais, em nome de Jesus. Somos filhos e filhas de Deus, heranças do nosso Pai. Então, o principado e potestade, ele tem sempre querer deixar com que nós ficamos se bicando por certas coisas aqui na terra. Não vamos ficar assim, gente, dando indireta uns aos outros, possa que seja em grupos ou por WhatsApp. Não fique assim em nome de Jesus. Isso entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se afasta de nós quando nós ficamos buscando aprovar pessoas lá fora. Gente, foi a vontade de Deus. Jesus diz na palavra dele que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de nosso Pai. Então, se a direita ganhou, se a esquerda perdeu, se a esquerda perdeu ou se a direita ganhou, não fica se bicando em nome de Jesus. Aceita, descansa teu coração e deixa com que Jesus venha falar com cada um de vocês, em nome de Jesus. Não queira perder a sua comunhão com o Espírito Santo por causa de bobagem, principalmente por causa de religião ou por causa de direita e esquerda, como vocês aí falam.
Não queira perder a comunhão de vocês com o vosso Pai. Não queira. Deixa isso para quem não conhece a palavra do Senhor Jesus. Para quem não tem um bom entendimento da palavra do Senhor Jesus. Se meus irmãos e minhas irmãs que conhecem o amor de Jesus entenderem o que Deus quer de mim e de vocês, é que nós não venhamos ficar, principalmente os filhos e as filhas deles, brigando por nada nessa terra. Não briguem. Por favor, não briguem. Só fale do amor de Jesus e só se amem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não tenho desejo de adorar, né? Às vezes aquela pessoa não tem o desejo de adorar a Deus, né? Como às vezes você adora. Às vezes aquela pessoa também não tem o desejo de fazer o que você faz. Então, não tem por que ficar julgando ou condenando um ao outro. Jesus disse na palavra dele que aquele que condena será condenado e aquele que julga será julgado. Então, não se condene, nem condene o seu irmão, não julgue, porque aquele que condena será condenado e aquele que julga será julgado. Então, acaba com isso em nome de Jesus, não condena, né? Nós precisamos nos respeitar, ter um bom senso de humor e principalmente servir a Deus como a direita e a esquerda serve. Não se preocupa, deixa que Deus guia eles e elas. Deus não te chamou pelos status, nem por diploma. Ele chamou nós por meio da misericórdia. Ele chamou nós por amor. E Ele quer que nós tenhamos amor uns pelos outros, assim como Ele tem comigo e com vocês. Tenham em mente que nada e nem ninguém vai parar vocês. Tenham em mente que nada e nem ninguém vai parar vocês aqui de batalhar pelo Evangelho de Jesus. Nada e nem ninguém consegue nos parar. Se você foi realmente um escolhido e uma escolhida, ninguém vai te parar aqui na terra. Pode ter em mente isso, que ninguém te para. Não foi sorte, nem o acaso e nem a coincidência de vocês estar na mesma igreja e de vocês estar ouvindo e servindo ao mesmo Deus. Não foi. Foi um chamado do Senhor Jesus que teve comigo e com vocês. Não foi coincidência. A fé nunca é a mesma, né? A minha fé é diferente da de vocês e a fé de vocês é sempre diferente que a minha. Então, às vezes o sonho que eu tenho não seja o sonho do outro lá fora. Então, o que eu quero que vocês tenham um entendimento disso aqui. Às vezes é assim, o que eu sonhei para a minha vida e o que Deus determinou para a minha vida não é o que Deus determinou para a vida de vocês, não é o mesmo sonho. Mas vamos buscar em comunhão com o Espírito Santo e com Deus. Vamos desejar o melhor para aquela pessoa. Não vamos ficar julgando uns aos outros. Porque fulana acredita que na vida dela vai acontecer isso. Eu acho que não vai acontecer. Deus não é de eu acho. Deus é de certeza. Se Deus brotou em meu coração a certeza de um sonho, é porque Ele vai realizar. Não pensa que o que você acha, o que você vê, o que você sente, eu sinto, eu acho, não pensa. Realmente pensa que o seu sonho vai ser realizado porque você vai perseverar em Deus e você vai ter fé e Deus vai se realizar na tua vida. Se você não sente a vontade de ajudar teus irmãos, cada um de nós não tem nada a ver, né? De aquele ou aquela, por exemplo. Tem pessoas que às vezes dizem assim, Netinha, pare com isso.
de estar querendo pregar o evangelho de Jesus, ou de estar falando de casamentos, eu não paro. Sabe por que eu não paro? Porque eu quero que Deus faça o que Ele fez na minha vida, e eu quero que Deus realize sonhos de outras pessoas lá fora. Não é porque Deus não realizou ainda o sonho do meu coração que eu quero que os outros não vivam. Seria egoísta eu. Então, o que eu quero que Deus faça nos casais é o melhor para eles. Por exemplo, eu sou assim. Se o meu casamento não foi restaurado, mas não é porque na minha vida não aconteceu que eu não quero que os meus irmãos em Cristo não aconteça. Eu sou totalmente diferente. Se na minha vida não foi realizado, mas eu quero que Deus realize na vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. Não sou egoísta. Se Deus fez realizações na minha vida diferente, eu quero também que Deus realize nas vidas aí fora, para honra e glória do nome dele. Às vezes, gente, o mau humor de uma pessoa não é ruim para mim nem para vocês, é ruim para a própria pessoa mesmo. Entendeu? Amor próprio para com o outro é a melhor coisa. É a melhor atitude que você possa retribuir um para com o outro. Então, quando recebemos discórdia, isso demonstra a falta de amor com nós mesmos. Não vamos ficar discordando do que o outro pensa, do que o outro fez, do que o outro fala, do que Deus faz na vida do outro. Não vamos ficar com esse tipo de discórdia, porque a discórdia ela só pode vir através de principados e potestades. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, discordando com o outro, seja de algo na vida, ou seja de alguma coisa que o outro fez, que não agradou ao outro, sempre vem em minha mente, sempre está faltando algo na vida daquela pessoa. Possa que seja o amor de Jesus, né? Possa que seja a pessoa não esteja feliz. Não vamos julgar, mas vamos sempre dar amor àquela pessoa. Vamos dizer para ela que o amor de Jesus vai conseguir atingi-lo e atingi-la, e eles vão conseguir ter paz. A melhor coisa em nossa vida é a paz. Vocês não sabem como a paz do Divino Espírito Santo é bom em nossa vida. Deitar, dormir, descansar, ter um coração tranquilo e em paz. Essa é a melhor parte. Se verdadeiramente, quando eu converso às vezes com minhas irmãs em Cristo, eu digo para ela que a paz que eu sinto hoje, eu queria que todos vocês sentissem, para honra e glória do nome de Deus. Porque ter paz é a melhor coisa na nossa vida. É ter a paz de Deus, ter a paz do Divino Espírito Santo. Gente, eu quero também pedir a todos vocês, eu acho assim, que aquele que não ajunta, não espalha. Aquele que não junta, não espalha. Ou seja, aquele que não ajuda, não atrapalhe. Ou seja, todos nós temos que falar, pregar, ajudar aos nossos irmãos, porque a necessidade que Deus tem em nossa vida, às vezes seja diferente da vida do outro. Às vezes eu me acho assim hoje. Eu tenho uma grande necessidade de ajudar os meus irmãos em Cristo Jesus. Então, às vezes essa necessidade que eu tenho não é a necessidade que meus irmãos tenham de ajudar. Mas para a honra e glória do nome de Jesus, eu sinto a necessidade porque eu necessitava desse amor de Jesus. Eu necessitava de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, quando eu fui alcançada, eu preenchi o meu coração. Então, eu quero que, assim, o que é que eu deixo de conselho para todos vocês? Não julgue aquela pessoa que está ajudando ao outro, ou aquela pessoa que fez alguma atitude diferente. Descansa o coração, permaneça em silêncio. A melhor resposta é o silêncio. A melhor resposta é o silêncio. Às vezes às vezes em algum grupo fica assim, um manda uma coisa, o outro manda outra, um manda uma coisa, uma manda outra. Não mande não, gente. Dê o silêncio como resposta. A melhor atitude que vocês possam responder a uma pessoa é com o silêncio.
No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo. Então, esta canção é verdadeira. No silêncio Deus trabalha por vocês. E no silêncio Deus neutraliza o inimigo. Então, quer falar com alguém? Quer dar uma resposta para alguém se calar? Dê o teu silêncio. Será a melhor resposta para todos. E hoje vamos aqui, né? Eu vou, para a honra e glória de Deus, eu vou ler aqui para todos nós, depois do versículo 10. Então eu vou ler o 10, que eu parei no 10. No bem-estar dos justos, exulta a cidade, e perecendo os perversos, a jubilou. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Os que desprezam o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. Então veja, o que eu falei aqui agora para vocês. Quando nós às vezes queremos dar uma resposta para alguém, o melhor não é responder, é se calar. O sábio se cala. E o falto de aquele perverso, ele não se cala. Ele fica sempre querendo ter contendas. Mas o homem prudente, este se cala. O merequeiro descobre o segredo. O mexeriqueiro descobre o segredo. Mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador por outrem, sofrerá males, mas o que foge de seu ser estará seguro. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Vejam aqui, ó, o que Deus fala comigo e com vocês. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Então, aquela pessoa que às vezes quer nos atingir, a ela mesma ela está se atingindo. Então, mas o homem bondoso faz o bem a si mesmo. Qual é a bondade que Deus faz para mim e para vocês? Nem tudo que eu e vocês queremos de Deus, Ele fala comigo e com vocês. A maioria do deserto que eu passo com Jesus é em silêncio. Quando eu quero ouvir, Deus, fale comigo, Ele silencia. Ele diz, não é agora a resposta que eu tenho para lhe dar. A resposta eu vou lhe dar lá na frente. E às vezes através, João Pedro, através do silêncio de Jesus, é a resposta que Ele dá para mim. O perverso recebe um salário insório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal, para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Vocês vejam aqui. Deus abomina, né, os perversos de coração. Mas os que andam em integridade são o seu prazer. Se eu e você estamos conscientes em nossa mente que nós somos retos e que nós andamos em integridade com Deus, por que estamos de coração aflitos? Né? Eu até botei aqui para todos nós um lembretezinho. Bem assim. Creio em Deus e creio também em mim. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E aqui tem dizendo, muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Então, Deus disse que na casa de Deus, Ele vai fazer muitas moradas para mim e para vocês. Aqueles filhos que estão lá fora, Deus ainda está preparando a morada deles.
Entendeu? Deus está preparando quartos para todos nós. Então, o que é que Deus quer dizer com isso? Que nós não precisamos ficar brigando por nada, brigando por quarto, brigando por primeiro lugar, brigando pelo primeiro status, brigando porque aquele fez aquilo ou aquele não me agradou. Gente, não brigue por nada disso, porque Deus vai preparar lugar para todos os filhos dele. O mal é evidente, não ficará sem castigo. Mas a geração dos justos é livre. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, que não tem descrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se acrescenta mais e mais. Aos que retêm mais do que é justo, lhes a impura perda. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber será desentendado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa. Mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. O castigo, né? O mal. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão com a folhagem. Jesus diz aqui para mim e para vocês: quem confia nas suas próprias riquezas cairá. Quem, né, aquele ou aquela que está, por exemplo, se achando que eu confio no meu braço, eu confio em mim, eu confio em mim mesmo, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do evangelho, eu só preciso de mim mesmo. É como eu sempre falo, eu faço tudo, eu isso e eu aquilo. Então o que é que Jesus diz aqui? Aquela pessoa que está confiando em si mesma, ela vai cair, porque ela não está confiando nas mãos do Senhor Jesus. Ela não está confiando nos poderes de Deus. Então, Jesus diz que aquele que confia no poder de Deus, ele vai nos fazer mais verdes. Ele diz aqui, olha, reverdecerão como a folhagem. Por exemplo, Jesus diz aqui, ele quer dizer assim para mim, para vocês. Vocês vejam se não é verdade. Vejam uma árvore quando ela está seca. Ela está sem vida. Uma árvore quando ela não é molhada, quando ela não é regada, quando ela não tem amor, ela seca. Mas uma árvore que ela tem, que ela recebe água, calor do sol e que ela recebe o amor, ela o que é que tem a ela a fazer aí? Ela tem a reverdecer, ela tem a florir, ela vem a dar folhagens verdes. Então é tudo isso que Jesus faz comigo e com vocês. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida. Oi. E o que ganha almas é sábio. Se o justo é nupido na terra, quanto mais o perverso é o pecador. Então, gente, meus amores, meus irmãos em Cristo, não vos fiques aflitos, porque a direita ganhou, a esquerda perdeu, a esquerda ganhou e a direita perdeu. Não fique vos aflitos com isso. Entrega tudo somente nas mãos de teu Pai. Deixa com que Jesus enfrente esse mundo lá fora. De quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou. Não vos procurem contendas entre os irmãos. Porque os principados e potestades, ele está sempre querendo dar uma discórdia com os próprios irmãos. Não deixe com que os principados e potestades fiquem
jogando discórdia, principalmente por besteira aí fora. Não deixem. Vejam que todos aqueles que realmente passam por deserto em seus casamentos, hoje eu digo para eles e para elas, do mesmo jeito que os principados e potestades trabalham na minha vida, eles trabalham em casais aí fora. Eles têm o mesmo trabalhar. Eles não sabem trabalhar diferente. Eles trabalham desmanchando casas, derrubando lares, do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito que ele quer destruir a união de um casal, eles querem destruir os irmãos dentro da igreja. Gente, não dá legalidade a isso. Não dá legalidade, em nome de Jesus. Eu espero que todos vocês não deixem com que uma discórdia de uma direita ou de uma esquerda venham destruir a união de vocês dentro da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. O que é que essa igreja tem que ser formada para com cada um dos seus irmãos? Ela tem que ter um teto, ela tem que ter um piso, né? E ela tem que ter o alicerce. O alicerce é eu e você, da igreja. Então, se eu e você, se a igreja ela não tiver um bom alicerce para segurar os irmãos das igrejas em paz, em comunhão com Deus, e cada um em comunhão uns com os outros, essa igreja vai perecer. Então, não queira ficar brigando. Por exemplo, eu gosto de fulano, eu não vou com a cara de fulano, fulano não me agrada. Gente, pare com isso. Jesus não agradou a todos. Não é eu e não é vocês que vão agradar a todos. Esqueçam isso de se agradar ou desagradar. Vamos servir a Deus como os filhos e filhas de Deus, amando uns aos outros como Jesus nos amou. Não importa a diferença. Seja preto, seja branco, seja amarelo, seja vermelho, seja de cor de abóbora, seja qual cor você seja. Se ame, se junte, persevere. Vamos ajudar uns aos outros sem discórdia. Sem discórdia.